O repórter setorial volta a falar sobre o direito da família. O advogado Julielton Modesto é o convidado do jornalista José Carlos Cataldi. Ele tira dúvidas sobre a guarda compartilhada. Acompanhe. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Julielton Modesto, um especialista na área de família, falando conosco sobre um tema bastante sensível, moderno, recentíssimo, que é o Instituto da Guarda Compartilhada, né? Que tem feito muita gente, tem interpretações as mais diversas. É que uma das maiores dificuldades do judiciário, né, do juiz, seria julgar esses casos em relação à família, né? Porque nós temos aí decisões que, às vezes, não agradando a parte contrária, acabou causando enormes prejuízos para a criança. Então, como ficaria esse julgador que decidiu deixar a criança com a mãe ou com o pai e a criança acabou falecendo por maus tratos, né? Então, é difícil uma decisão dessa. E o juiz, para decidir dessa forma, ele precisa se socorrer de técnicos especializados em determinadas áreas. Então, os tribunais, eles contam, né, os fóruns locais, eles contam com o serviço da assistente social e do psicólogo. Então, quando há uma disputa de guarda, sempre é feito um estudo específico naquele processo. A assistente social vai visitar a casa do pai, a casa da mãe, a psicóloga vai entrevistar os pais, vai entrevistar a criança, porque é importante, como eu havia dito anteriormente, que exista a prevalência dos interesses do menor. Às vezes o pai é aquele que tem a melhor condição financeira para cuidar da criança, mas não é a melhor pessoa, que tem a questão do tempo, né? Então, de repente, o pai tem muito dinheiro, mas ele trabalha por muito tempo e não tem como cuidar da criança. Agora está surgindo aí a história de indenizar por desamor, né? O pai que larga a criança para lá, não visita, não sei o quê. A justiça tem aplicado sanções monetárias de indenização aos filhos. Exatamente, esse daí é o chamado abandono afetivo, quando o pai ou a mãe que não exerce a guarda física, né, pessoal da criança, o abandona por determinado tempo da vida. Ainda que pagando pensão, mas não dá amor. Ainda que se pague pensão. É esse o problema do entendimento do brasileiro com a legislação em relação ao direito de família. Às vezes o pai acredita, eu pago pensão, eu estou cumprindo o meu dever. Mas esse não é o dever. A pensão não esgota. Não esgota, não esgota. Nós tínhamos a expressão no direito brasileiro do pátrio poder, né? Que veio lá com a Constituinte e houve uma modificação, uma série de entendimentos que se hoje fala do poder parental. Então, com a separação dos pais, é importante que quem nos assista tenha esse entendimento, que a separação ela põe fim ao relacionamento dos cônjuges. Então, é o matrimônio que se dissolve com o divórcio, mas nunca a relação do pai com o filho, da mãe com o filho. Aquele ainda continua tendo o dever para com a criança. Doutor Julielton, essa história de ficar no ouvido da criança, olha, sua mãe não presta, olha, seu pai não presta, não trabalha, não faz. Aí a avó vem, isso também não pode, né? Não pode, inclusive a lei prevê punições para quem o faça, né? E foi importante você citar, porque não é só o pai ou a mãe que não pode fazer a criança ter um certo entendimento contrário da outra pessoa, né? Então, é também a avó ou o avô ou o tio ou a tia que convive com a criança, que de certa forma tem ali o seu poder parental sobre ela e que fale mal e que critique e que tece comentários desrespeitosos em relação ao pai ou à mãe da criança. Então isso é a conhecida alienação parental, né, como todo mundo denomina. E o senhor acredita que isso é coisa que se acomode no curto, médio prazo? Todas essas novidades trazidas no âmbito da família? É uma questão cultural, acima de tudo, né? Cataldi, como eu havia dito, isso se desenvolveu há 20 anos na Inglaterra, então até mesmo lá é recente. Não dá para estabelecer um prazo em que isso seja fixado aqui no Brasil, porque nós temos essa deficiência de que a legislação ela é mudada da noite para o dia.
de repente amanhã um projeto de lei que disponha de uma forma contrária venha mudar toda essa situação. Mas eu acredito que cerca de 5 a 10 anos a gente consiga ter mais jurisprudências a respeito, né? E serão as jurisprudências e as doutrinas que vão, de certa forma, nortear as próximas ações em relação à guarda compartilhada, e aí os juízes começam a ter um entendimento de cima para baixo. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, na semana passada, editou uma matéria a respeito sobre a guarda compartilhada, exatamente dizendo que as maiores decisões, a maior parte das decisões dos tribunais, eles têm que atender à prevalência dos interesses dos filhos. Então não é porque o pai ou porque a mãe ou até mesmo porque a lei determina que seja a guarda compartilhada como regra, que em determinado caso o será. Então o juiz entendendo, percebendo através dos estudos feitos pela psicóloga, pelo assistente social, de que aquele caso não deve ser guarda compartilhada, efetivamente não deve ser. O ideal era que todos convivessem harmonicamente e se respeitassem e respeitassem os filhos, sobretudo, que são pessoas que não pediram para vir ao mundo, né? Mas, infelizmente, há necessidade da gente nortear com leis, com determinações, porque senão as crianças acabam ainda mais lesadas. Eu tenho a impressão que programas como esse vão ajudar a ilustrar as pessoas a chegarem a entendimentos mais interessantes, também em apoio à legislação que está sendo aplicada, que está trazendo o que intencionalmente se espera ser o melhor para todos. Com a chegada da estação mais quente do ano, muitos se lembram de férias, praias, piscinas e esquecem que o verão requer também alguns cuidados essenciais para ter uma boa saúde. Com esse solzão, bom mesmo seria passear, pegar uma praia, tomar um banho de piscina ou que tal um sorvetinho. E aí com esse calorão, as vendas dos sorvetes, como é que estão aí? Estão ótimas, estão bombando. Ah, gosto de passear na praia. Tomar um sorvetinho? Tomar um sorvete também é bom. Passear, curtir os amigos, tomar um sorvete. Piscina, cachoeira, se refrescar, né? Mas em dias de sol como este, o negócio mesmo é cuidar bem da pele, deixá-la hidratada, bem protegida dos raios solares. Tem que se proteger, porque o sol induz a doenças, a envelhecimento da pele. E além do filtro, então, chapéus, né? Óculos escuros para prevenir a catarata induzida pelo ultravioleta, né? E até roupas que hoje em dia você pode adquirir em algumas marcas que têm características próprias, como o entrelaçamento dos fios, de uma maneira que o sol penetra menos, e esses fios são embebidos em substâncias também que têm proteção solar. E proteção solar tem que ser todos os dias, não é, doutora? Protetor solar não é para colocar só quando vai à praia, é o uso diário nas áreas expostas, onde você não tem a roupa. Proteção solar, ela deve ser feita das 8 da manhã até as 6 da tarde. Crise econômica afeta escolas. Pelo menos 24% dos alunos do estado de São Paulo trocam o ensino privado pela educação pública. 1/3 dos adolescentes no Brasil nunca foi ao oftalmologista. Segundo a Agência Nacional de Saúde, esse é um quadro que demonstra o descuido dos brasileiros com a saúde ocular. A reportagem mostrou como é importante se consultar com um médico especialista para prevenir o glaucoma, doença que pode provocar cegueira. Aumenta a violência em salas de aula e exposição na web. Alunos e professores são vítimas. Estes são os destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as reportagens em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Eu desejo para você um abraço e um sorriso.
A couve-flor é uma hortaliça altamente nutritiva e muito saborosa, sendo cultivada e apreciada em várias partes do mundo. No Brasil, ela é produzida durante todo o ano e cultivada em várias regiões. Facilmente reconhecível por conter uma exuberante inflorescência formada por botões florais encontrados em tons de branco, laranja, verde e roxo, rodeados por folhas grossas de coloração verde acinzentada, a couve-flor já fazia parte dos alimentos consumidos pelos habitantes que viviam na região do Mediterrâneo desde a antiguidade. Foi somente no século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos no Brasil, que a couve-flor passou a se tornar popular em nosso país. Desde então, ela está presente na mesa de muitos brasileiros, sendo considerada uma das mais saborosas hortaliças, quando bem preparadas. A couve-flor é muito nutritiva. Ela contém grandes quantidades de vitamina C, K, folato e fibra dietética. Também é fonte significativa de vitamina B6, triptofano, ômega 3, manganês e vitamina B5. Além de tudo isso, também são encontradas na hortaliça potássio, proteína, fósforo, vitamina B12, vitamina B1, magnésio, vitamina B3 e substâncias antioxidantes. A quantidade de vitamina C encontrada na couve-flor é enorme. Para se ter uma ideia, o consumo de apenas 3 floretes de couve-flor fornece aproximadamente 60% da necessidade diária de vitamina C de um ser humano adulto. E pode ser consumida à vontade, principalmente para pessoas que fazem regime para emagrecimento, uma vez que 100 gramas de couve-flor fornecem apenas 25 quilocalorias e é um alimento de fácil digestão. O consumo constante de vegetais crucíferos, como a couve-flor, pode reduzir o aparecimento de vários tipos de câncer, isto devido à presença de substâncias antioxidantes. Consumida de variadas maneiras, a couve-flor é muito apreciada crua, cozida ou em conserva. Então, aproveite e coma bastante couve-flor para ter uma vida mais saudável.